Guerreiras do K-pop conquistou o público com muita ação e também momentos fofos entre os personagens. Mas você já imaginou todos os casais que podem surgir na continuação e surpreender os fãs? Rumi e Gi-ma, um casal que muita gente nunca imaginou, mas que já virou teoria de fã. Seria Rumi e, acredite se quiser, o Gi-ma. Pois é, pode parecer loucura, mas, se pensar bem, isso pode fazer sentido. A ideia é que Gi-ma poderia voltar na continuação, só que não em sua forma demoníaca como vimos antes, e sim numa versão humana. Agora, imagine a bomba. Ele retornaria com a aparência de alguém próximo, mais precisamente Jinu, para tentar destruir Rumi por dentro, mexendo direto com as emoções dela. E aqui está o pulo do gato. Se Gi-ma realmente aparecesse disfarçado, não seria apenas um truque de infiltração. Existe a chance de Rumi acabar desenvolvendo sentimentos por ele não pelo vilão em si, claro, mas pelo personagem que ele estaria interpretando. E isso não seria nada impossível, já que Rumi sempre deixou escapar sua quedinha pelo Jinu. Usar um rosto que a faz lembrar esse sentimento seria o golpe perfeito para confundir seu coração. Agora pense na novela que seria Rumi se aproximando do seu crush, sem perceber que, na verdade, está lidando com o inimigo número 1. O público acompanhando cada troca de olhar, já sabendo da verdade, gritando para a tela, não confia nele. Mas, ao mesmo tempo, torcendo pelo chip, porque fã adora um romance proibido. E, convenhamos, seria uma reviravolta genial. Gi-ma não só tentando derrotar Rumi fisicamente, mas também emocionalmente, brincando com seu coração até deixá-la vulnerável. A mistura perfeita de tragédia e tensão romântica. Imagina o drama quando a máscara cair e ela descobrir que se apaixonou por um disfarce. É fanfic pronta para quebrar a internet. Entre mistérios, reviravoltas e situações inesperadas, o segundo filme de Guerreiras do K-pop pode trazer novos casais como esse que você nem imagina, e mudar completamente a forma como a história se desenrola. Zoey e Baby. Casais improváveis sempre rendem assunto, e um dos que mais chamou a atenção foi Zoey e o Baby Saja. Pois é, ninguém esperava, mas na noite de autógrafos os dois estavam lá, lado a lado, dividindo o mesmo espaço como se fosse algo completamente normal. Claro que, com a Zoey, nada é tão simples. Às 8 da noite, ela já estava soltando xingamentos sem dó, transformando a cena em um verdadeiro stand-up improvisado. Só que, curiosamente, ela parou assim que Mystery entrou em cena. Coincidência? Ou será que até o coração rebelde dela tem um limite quando é Mystery quem aparece? Agora, a grande pergunta que ficou no ar é: será que todo esse ódio da Zoey não é só uma fachada? Aquele clássico não gosto dele, que na verdade significa o contrário, mas nunca vou admitir em voz alta. Porque, convenhamos, em histórias desse tipo, raiva e paixão andam de mãos dadas, quase sempre uma discussão de 5 minutos termina em chip eterno dos fãs. E a química explosiva entre Zoey e Baby Saja já deixou muita gente coçando a cabeça e pensando, será que? E tem mais, Baby Saja não foi selado. Ou seja, ele tem passe livre para aparecer em uma possível continuação, o que deixa o terreno perfeito para desenvolver esse romance caótico que já está sendo shippado nos cantos mais obscuros dos fóruns de fãs. Além disso, muita gente percebeu um detalhe curioso, o jeito meio desinteressado dele, sempre com aquela cara de tô nem aí. Mas será que isso é só indiferença mesmo? Ou, quem sabe, uma forma de proteção, um escudo emocional para não se machucar? Às vezes, fingir que não liga é a melhor maneira de esconder que, na verdade, se importa demais. Imagina a cena, Zoey brigando e jogando indiretas, enquanto Baby Saja responde com aquele ar de quem não se abala por nada. No fundo, os dois alimentam uma dinâmica que mistura faíscas e quem sabe, algo que poderia se transformar em um romance tão inesperado quanto viciante. Porque, se tem uma coisa que fã adora, é chip que ninguém viu chegando, até que acontece. Rumi e Jinu. Gugu Dada. Rumi e Jinu foram um casal que parecia ter saído direto de um dorama cheio de tensão romântica. Silêncios cheios de significado e cenas de mãos quase se encostando. Mas beijo que é bom? Nada. Foi como assistir 50 episódios de novela e no final o casal só trocar um aperto de mão. Os fãs ficaram enlouquecidos, porque o clima estava ali, pronto, servido numa bandeja de prata. Mas os roteiristas simplesmente não deixaram o momento acontecer. E o pior ainda foi depois que foi revelado que várias cenas românticas dos dois foram simplesmente deletadas pela falta de tempo. E como se não bastasse, no desfecho da história, Jinu decidiu dar uma de herói trágico e sacrificar a própria alma. Ou seja, além de não rolar beijo, ainda tivemos que engolir uma despedida no modo drama coreano nível hard. Agora, é impossível não imaginar uma continuação em que Jinu volte dos confins do além só para corrigir essa injustiça e finalmente entregar o beijo mais esperado de toda a saga. Seria épico, emocionante e, convenhamos, uma baita compensação para quem ficou shippando o casal até a última cena. Porque vamos combinar, fã não vive só de suspiro e fanfic. A gente quer emoção, beijo cinematográfico e, se possível, uma trilha sonora de arrepiar. Afinal, se Jinu foi capaz de lutar pela amada, será que não pode lutar por um beijo também? Antes de continuar descobrindo os novos casais que veremos em Guerreiras do K-pop 2, comenta aqui embaixo, amor.
Pais da Rumi e Celine. Outro casal que promete gerar muito burburinho na continuação são os pais da Rumi. No primeiro filme, a história deles quase não apareceu, deixando os fãs com aquela sensação de que queremos saber mais. Mas agora, com uma possível continuação, existe a chance de finalmente explorar a dinâmica entre os dois, o que os aproxima, como se relacionam e, claro, aquele clima de romance que deixa todo mundo torcendo. Mas a teoria mais quente envolve um triângulo amoroso do passado, ligado aos pais da Rumi. Alguns fãs acreditam que a Celine poderia ter tido um papel sombrio na história deles, talvez até ajudando a causar a morte da mãe e do pai da Rumi, movida por ciúmes ou segredos do passado. É um plot twist que, se confirmado, mudaria completamente a percepção da história e abriria espaço para um arco só para isso na continuação. Afinal, todos os fãs ficaram super curiosos para descobrir como aconteceu esse romance, já que a mãe da Rumi era uma caçadora e deveria mandar todos os demônios para o submundo. Imagina a tensão, a história do romance dos pais da Rumi, enquanto os segredos do passado pairam sobre eles, ameaçando desestabilizar tudo. Cada conversa, cada olhar, ganha um peso dramático, porque não é só o presente deles que está em jogo, mas também a verdade sobre a família de Rumi. E, claro, os fãs já começam a imaginar reviravoltas, confrontos emocionais e momentos de descoberta que vão fazer todo mundo prender a respiração. Além disso, esse triângulo histórico pode render cenas cheias de suspense e até humor. Além do que a Celine teria que lidar com esse segredo do passado, será por isso que ela não forma uma família, pois seu coração nunca se curou de ter perdido um amor? É o tipo de enredo que mistura romance, drama e mistério, garantindo que a continuação seja imperdível para os fãs. No fim, se o filme explorar direito essa história, o romance dos pais da Rumi vai se tornar muito mais profundo, porque além do amor, envolve mistérios familiares, vingança e segredos sombrios que fazem a história se tornar épica. Mira e romance. Outro possível casal que deixou os fãs com a pulga atrás da orelha foi o da Mira com o romance. A conexão entre eles sempre esteve ali, meio escondida, mas perceptível, e não foi à toa que, na noite de autógrafos, ele fez questão de sentar ao lado dela. Diferente do Abby, que vive nesse vai e vem de provocações, o romance tem uma relação muito mais tranquila com a Mira, se é que dá para chamar assim, já que ela em si é praticamente um furacão ambulante. Agora, imagina só esse casal. Menos fogo e faísca, mais calmaria e doçura. Seria aquele tipo de relação que dá a sensação de abraço quentinho depois de uma batalha. E não dá para negar que o romance já mostrou que sabe jogar charme. Logo no primeiro encontro com as guerreiras, quando estavam cantando o single de estreia na praça, ele não pensou duas vezes, tacou coraçõezinhos para a galera. Se essa foi a prévia, dá para imaginar o que ele não faria para conquistar de vez o coração dela. No fim das contas, enquanto uns torcem pelo caos Mira e Abby, outros já começaram a shippar o pacote paz e amor Mira e romance. E aí fica a pergunta, será que esse relacionamento vai florescer no próximo Guerreiras do K-pop, ou vai ficar só na imaginação e nos suspiros dos fãs? E agora é o momento certo para você que ainda não é inscrito no canal se inscrever. Assim, você não perde nenhuma novidade. Zoey e Mistério. E já que estamos falando de casais fofinhos ou quase isso, não dá para esquecer de Zoey e Mistério. Porque, convenhamos, se tem uma dupla que mistura química com caos, são eles. Mesmo depois dela cravar as adagas nele e despachá-lo direto para o submundo, os fãs não pararam de se perguntar, será que Mistério poderia voltar? Afinal, seria uma baita reviravolta ver o bad boy sombrio retornando para encarar a única pessoa que conseguiu atingi-lo de verdade, no coração e no corpo. O detalhe mais curioso é que, quando Zoey parte para o ataque, ela solta aquela frase que deixou todo mundo de sobrancelha erguida. Ele faz muito meu tipo. Ou seja, entre uma luta e outra, rolou sim uma admissão de crush. Para completar, foi justamente Zoey a única capaz de ver o rosto verdadeiro de Mistério, coisa que ninguém mais conseguiu. Coincidência? No roteiro de K-pop com guerreiras e demônios, coincidência não existe. No fundo, a relação dos dois parece aquelas histórias de amor proibido. Ela é a guerreira com adagas afiadas, ele é o vilão misterioso condenado ao submundo. Misture isso e o resultado é um fanfic com 50 capítulos. Se Mistério realmente voltar, pode apostar que os fãs vão ficar divididos entre torcer por redenção ou pedir logo mais uma cena cheia de faíscas com Zoey. Mira e Abby. A Mira pode ser boa de prever quando alguma coisa não está certa. Vemos isso com a Rumi, que desde o início ela acreditou que a amiga estava escondendo algo, mas quando o assunto é Abby, aí já era. Basta ele aparecer que ela fica completamente desnorteada, como se tivesse esquecido todas as habilidades de guerreira e só lembrado da função de admiradora número 1. Antes mesmo da apresentação, ela já estava lá, babando na foto do tanquinho dele durante a noite dos autógrafos. Sério, se a concentração fosse teste, Mira teria rodado feio. O mais engraçado é que, apesar das trocas de farpas entre os dois, Abby fez questão de sentar bem pertinho dela. Coincidência? Claro que não. Isso tem nome. Tensão romântica digna de fanfic. Eles brigam, implicam, mas a verdade é que carregam aquela energia de casal que diz que não vai dar certo. Mas a gente torce mesmo assim. Só que tem um detalhe. O Abby entrou no jogo, aparentemente pela amizade. Mas quem garante que isso não vai complicar ainda mais a situação? Afinal,
Triângulo amoroso é quase obrigatório em histórias desse tipo. Fica a dúvida que não quer calar. Será que Abby volta no segundo Guerreiras do K-pop para disputar o coração de Mira, ou vai deixar o caminho livre para o colega e nos deixar na mão mais uma vez? No fim das contas, seja com romances intensos ou triângulos secretos, a continuação promete colocar todos os corações dos fãs à prova. Cada casal tem seu charme, cada segredo pode virar uma reviravolta e cada gesto, um motivo para suspirar ou surtar.